Bom dia, galera. Professor Felipe Tarran aqui no nosso encontro do Gabaritando no COP, né, meu querido? E esse encontro do Gabaritando no COP, a prova da UFO 2023-2. Questões 25, 26 e 27. Vamos começar, então, na questão número 25 com vocês. Vamos lá? Um elemento importante para interpretar e pensar o território é o controle do espaço. Nesse aspecto, considerando as grandes conurbações brasileiras, como, por exemplo, a região metropolitana do Rio de Janeiro, há uma maior complexidade relativa à efetiva presença do Estado em todos os lugares, tendo como uma das consequências o avanço de organizações criminosas armadas que se apropriam de determinados espaços urbanos. Estudo recente do Grupo Gene da UFF, que apresenta dados sobre as expansões, a expansão das organizações criminosas no município do Rio de Janeiro, afirma que as milícias, setembro de 2022, já controlam 25,5% dos bairros, totalizando 57,5% da superfície territorial da cidade, atingindo mais de 2 milhões de habitantes, ou 33% da população. Então ele está falando de um problema típico dos grandes centros urbanos, mas que infelizmente assola todo o território brasileiro. São 5.570 municípios. Hoje, municípios que não têm nem 10 mil habitantes também são assolados pelo crime organizado, sejam das milícias, que normalmente são formadas por ex-policiais ou membros do Estado, das forças de segurança do Estado, ou narcotraficantes. Isso quando não são explorados pela própria economia em si, correto? E ele diz, considerando o aumento da presença e atuação das chamadas milícias nesse contexto, assinale a alternativa incorreta. Muito cuidado para a hora do nervosismo, né? Não bater e você começar a achar erro para tudo quanto é lugar, ou você começar a ler as questões e falar, nossa, mas tem um monte de questão correta, será que eu estou errado? Não, o fato é que ele quer a incorreta. No item A, ele diz para vocês, o desemprego e o subemprego acentuam a situação de pobreza e vulnerabilidade de parte da população dos aglomerados subnormais. Aglomerados subnormais é uma denominação que se dá para as populações que você tem concentradas nos chamados slums, que são essas áreas periféricas sem controle do Estado, ou conhecida como favelas, ou em bairros que não foram devidamente regularizados. E ele diz, como as favelas, que combinados com a ausência de políticas públicas diversas, em especial de assistência social e ações afirmativas, corroboram para que os moradores respaldem de mau grado o domínio de grupos criminosos. Perfeito, certíssimo. Isso é uma aula que nós temos, é uma teoria que nós temos. Vamos subir aqui para a questão B? Vamos levantar a tela aqui, questãozinha B, para a gente poder fazer com vocês aqui. Ele fala, as milícias compostas por membros dissidentes de grupos de narcotraficantes, narcotraficantes, propiciam infraestrutura urbana, propiciam serviços públicos e assistência social em bairros periféricos, com a participação de moradores por meio de conselhos comunitários, estabelecendo como poder regulador e conciliatório desses lugares. Olha, meu querido, veja bem, que as milícias também têm a presença de narcotraficantes, além de ex-agentes da segurança pública, correto? É verdade. Agora, dizer que eles estão fazendo o papel de Estado paralelo, oferecendo auxílio, isso aí é um discurso que se tinha no passado com relação ao narcotraficante, que no seu morro, na sua área de dominação, na sua área de poder, nas suas fronteiras, ele prestava o serviço que o Estado não oferecia, tirando onda de que era bonzinho, de que estava ajudando o povo, que o Estado não faz nada disso e etc e tal. Agora, o que é uma afirmação perigosa. Agora, falar que miliciano, ele
faz esse processo de assistência social é mais do que abusivo, né? Já vimos aí de cara que já está errado o item B. Mas vamos no item C. Com pretexto de combater o tráfico de drogas, as milícias atuam oferecendo ilegalmente, sob coação, extorsão e ameaça, serviços de segurança, internet, transporte de passageiros, TV a cabo, comércio de gás e dominação do mercado imobiliário, exercendo assim o controle territorial. O próprio item C, quando ele fala que pretexto de combater o tráfico de drogas, as milícias, quer dizer então que não são ex-traficantes. Você está querendo combater o tráfico de drogas, quer dizer, mesmo como desculpa esfarrapada, não faria muito sentido, quer dizer que o cara está regenerado. Aí ele vai oferecer serviços que você tem, econômicos que você tem, né? Então isso aqui confirma aquela ideia de que boa parte das milícias não é formada necessariamente por ex-representantes que você tem do narcotráfico. Mas é verdadeira afirmação, porque essas milícias elas oferecem isso sim e vem com um papinho de que está combatendo o narcotraficante. Recentemente, todas as notícias que vocês veem aí na mídia, aquelas fontes seguras, obviamente, né, e devidamente respaldadas pela verdade, mostram que tem até associação de miliciano hoje com narcotraficante no Rio de Janeiro. Para quê? Para domínio territorial. Depois eles vão se entender numa briga interna. Em razão da ausência do Estado, há uma oferta inadequada e insuficiente, em muitos lugares até mesmo a inexistência. E ele fala ausência entre aspas, do Estado de infraestrutura e serviços públicos básicos e necessários de saúde, educação, entre outros. Meus queridos, você está percebendo que normalmente uma questão dessa, que já deixou bem claro que o item B, ele é falso, ele transporta o item A, C e D para uma informação que você tem de conteúdo verdadeiro e que serve para embasamento teórico para outras questões ou para esse tema para você. Inclusive na própria prova de redação, quando esse tipo de questionamento aparece. Então, gabarito letra B. Vamos para a questão número 26. Ela fala para você. A especialização regional para a produção de commodities é fundamental para a balança comercial brasileira. Essa condição resulta em regiões. Espera aí. Produção de commodities é fundamental para a nossa balança. Sim. Por quê? Porque a produção industrial, bens e serviços, não está tendo competitividade com o mercado externo. Nós estamos perdendo o mercado lá fora porque nós não conseguimos ser competitivos. E aí os motivos são vários, correto? Então a nossa saída hoje para manter uma balança positiva, não só a balança comercial, mas de pagamentos, é a exportação de commodities. Essa condição resulta em regiões. O que acontece? Quando você estabelece no país uma política onde a produção de commodities, sejam minerais ou agrícolas, o que ela faz, o que ela promove nas regiões brasileiras. Letra A. Comprometidas, em regiões comprometidas com exigências do mercado e que precisam atrair mão de obra especializada. Meu querido, boa parte que você tem das commodities são produzidas em larga escala, em latifúndios, monocultores, onde empregam bastante tecnologia, não atraindo mão de obra. Esse é o detalhe. Vamos meter máquina agrícola. Então, essa ideia de atrair mão de obra especializada. 2. Na produção mineral, você usa equipamentos pesados, que você precisa de uma mão de obra não especializada, mas qualificada para a manipulação que você tem desses equipamentos, para o manuseio deles. Afinal de contas, você vai trabalhar numa prospecção mineral, você tem que ter um pessoal capacitado, não é? Então já fica furado. B. Constituídas por redes produtivas que articulam escalas de atuação de empresas globalizadas. Ele está falando das grandes corporações que trabalham na atividade de produção mineral e agrícola, partindo desde as grandes cerealistas, as grandes indústrias fornecedoras de equipamentos que você tem para a atividade agrária e, é claro, as grandes transnacionais na exploração
que você tem dos minérios, criando uma cadeia de produção a partir da exploração e de venda dessas mercadorias. Muito coeso. Talvez você tenha achado dificuldade, provavelmente por causa do vocabulário empregado. O vocabulário empregado, o vocabulário utilizado. Quando ele fala redes produtivas que articulam escalas de atuação de empresas globalizadas. Quer dizer, toda uma cadeia que vai desde a exploração mineral agrícola até a venda articulada com grandes empresas transnacionais. Beleza. E ele diz, essa condição resulta em regiões com maior capacidade de empregabilidade nacional e que atuam sobre a organização política. Sobre a organização política, meu querido, esse negócio então ficou pesado, dizendo que o mercado faz uma interferência direta na administração política, mesmo que a gente por dentro do nosso conhecimento, do nosso eu fale, mas a burguesia, o grande capital manipula a política e o Estado. Você não pode fazer uma afirmação dessa em uma prova. Por quê? Porque você tira toda a soberania do Estado, dizendo que o Estado está ao léu, a serviço da burguesia. Não tem nem condições de você marcar o item C verdadeiro. Inseridas no mercado nacional de fluxos de insumos e constituídas como novos territórios. Não, meu querido, são áreas tradicionais de exploração que você conhece, principalmente a questão mineral. Quadrilátero ferrífero, Serra dos Carajás, Serra do Navio, Maciço do Urucum, correto? Áreas agrícolas nas fronteiras que nós já montamos, nada de novas frentes pioneiras. Então, correto, letra B. E a última questãozinha, questão 27 aí para nós gabaritarmos. A figura abaixo ilustra uma nova rota entre Nova Zelândia e Havaí, cruzando a linha internacional de data. Veja bem, meu querido, você está aqui, ó, Oriente, Ocidente. Isso aqui é Oeste, isso de cá é o Leste. Nós sabemos que quando você atravessa a linha internacional de datas do Oriente para o Ocidente, você volta um dia. Se você fizesse um movimento inverso, saindo do Ocidente, no Havaí, a mais ou menos 150 graus que você tem meridiano oeste, para o leste, isto é, para o Extremo Oriente, aí você adiantaria um dia. Para o Ocidente, atrasa. Para o Oriente, adianta. Então ele fala para você sobre a possibilidade de viagens aéreas entre Wellington, na Nova Zelândia, 12 horas. Ele coloca mais 12 horas. E Honolulu, no Havaí, 10 horas, serem realizadas em exatamente 10 horas via Oceano Pacífico, assinale a alternativa correta. Galera, vamos lá. Vamos pegar aqui para vocês. Vamos fazer aqui um esqueminha rapidinho no quadro para vocês. Ele está dizendo o seguinte, o cidadão ele está na Nova Zelândia, 12 horas adiantadas a Greenwich. Então vamos lá, vamos colocar aqui Greenwich 0. E ele vem com você aqui, Nova Zelândia, ele vai colocar mais 12 horas. Ele está indo para onde? Ele está indo para Honolulu, no Havaí, certo? Menos 10 horas. Tá aqui o Havaí. Vamos colocar aqui o Havaí. O Havaí menos 10 horas. Então, veja bem. Olha só, entre o território que você tem da Nova Zelândia até o Havaí, você tem quantas horas de diferença? Veja bem, ele diz que a Nova Zelândia está a 12 horas de Greenwich e que o Havaí está a 10 horas de Greenwich. Então, você teria no total 12 horas mais
10 horas. Então, seriam 10 horas aqui, mais 12 horas aqui, e, obviamente, você colocaria, nossa, o tempo que afasta as duas localidades é de 22 horas, correto? E ele está colocando ali para vocês, vamos analisar, ele está colocando serem realizadas exatamente em 10 horas. O cara saindo aqui de Nova Zelândia, correto? Gente, por gentileza, vamos raciocinar o seguinte, o tempo de voo dele é de 10 horas. Ele está saindo aqui da Nova Zelândia e ele está indo para o Havaí. Professor, mas ele está passando, olhem só, ele está passando pela linha internacional de datas. Não faz diferença o caminho, gente. Não faz diferença o caminho. Correto? O que vale para você é justamente a posição. Não interessa o caminho. É a mesma coisa que eu falo para você. Se eu sair aqui dessa sala correndo para ir lá para o centro de Goiânia e eu gastar 10 horas para fazer esse trajeto e o colega que está comigo aqui na sala fizer a mesma coisa, ele vai até a Lua, aí depois ele volta até o centro de Goiânia. Se ele gastar as mesmas 10 horas do que eu, interessa a trajetória dele? Interessa qual é o trajeto que ele vai fazer? Não interessa. O que interessa é o tempo que nós percorremos. E o tempo está aqui, ó. O tempo está aqui. Ele está colocando para vocês isso. O tempo de voo é 10 horas. Então, vamos voltar aqui na tela para poder olharmos novamente. Ele fala para você sobre a possibilidade de viagens aéreas entre Wellington e Nova Zelândia e Honolulu, no Havaí, serem realizadas em exatamente 10 horas via Oceano Pacífico, não interessa a trajetória, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma aeronave que parte de Wellington em um domingo, às 6 horas da manhã. Então, ele está dizendo que são 6 horas da manhã. Ele está criando essa situação. Então, voltando para cá, rapidinho. Ele diz que são 6 horas da manhã em Wellington, correto? Chegará em Honolulu na segunda-feira, 18 horas. Então, peraí. Ele disse que aqui seria um domingo, ele está te dando essa informação. E o cidadão, ele chegaria aqui no Havaí, ele coloca às 18 horas da segunda. Ele te afirmou isso. Galera, usando os dados que ele oferece, se são 6 horas da manhã no domingo, certo? 6 horas da manhã do domingo, quantas horas seriam no Havaí, sabendo que o Havaí está 22 horas atrasadas? Então vamos lá. Sabendo que são 6 horas aqui no território de Nova Zelândia. Na hora que a pessoa está aqui em Nova Zelândia, ele vai ligar para um amigo dele lá no Havaí e vai falar assim, amigo, aqui são 6 horas da manhã de um domingo. Quantas horas são aí agora, nesse exato momento? Quantas horas seriam aqui no Havaí? Então vamos lá. Se são 6 horas em Nova Zelândia, sabendo que o Havaí está a oeste do meu referencial, se está oeste, está atrasado? Atrasado 22 horas. E, professor, como é que eu vou subtrair 22 horas de 6? Você pega um dia emprestado. Um dia. Volta um dia. Você soma 24 horas aqui. Você vai somar 24 horas aqui. 24 mais 6, 30 horas. Correto? Menos 22 horas. O que você teria? Professor, agora ficou fácil. Seriam 8 horas. Correto? Seriam 8 horas. Mais 8 horas da manhã que você tem do dia anterior, do sábado. 8 horas do sábado. Você pegou um dia emprestado. Correto? Você pegou um dia emprestado. Então, aqui seria sábado.
Pegaria no sábado. 8 horas do sábado, correto? Então aqui seriam 8 horas do sábado, mais 10 horas do tempo de voo que ele gastou. Por quê? Na hora que o cidadão saiu de Nova Zelândia, eram 6 horas da manhã do domingo. No Havaí, eram 8 horas da manhã do sábado, porque está 22 horas atrasadas. 8 horas da manhã do sábado. Como o colega levou 10 horas para chegar aqui, se eram 8 horas no Havaí e o voo dele vai levar 10 horas, ele vai chegar às 18 horas, mais do domingo, e não da segunda-feira, como ele coloca. Correto? Já está errado. Vamos lá para o item B. Uma aeronave que parte de Honolulu em uma segunda-feira às 6 horas da manhã. Vixe Maria, vamos lá. Vamos ter que apagar aqui e criar novamente a situação. Ele vai falar para você, ó, rapidinho. Já sabemos aqui essa questão. São 22 horas de diferença. 22 horas de diferença que você tem. Então ele está jogando. Eu vou ler aqui para vocês e me acompanham aqui no quadro. Uma aeronave que parte de Honolulu em uma segunda-feira, 6 horas da manhã. Segunda-feira, 6 horas da manhã. Então não vou nem terminar de ler lá. No Havaí, em Honolulu, são 6 da manhã. Sabendo que Nova Zelândia está 22 horas, agora é inverso. Se você está saindo do Havaí para Nova Zelândia, quer dizer que Nova Zelândia está 22 horas adiantadas. 22 horas adiantadas. Então, se são 6 horas da manhã no Havaí e Nova Zelândia estaria 22 horas adiantadas, então 6 horas mais 22, 28 horas. Professor, o meu relógio só marca 24 horas. Quer dizer que você passou de um dia para outro. Passou 24 horas, você passou de um dia para outro. Então, se aqui eram 6 horas da manhã da segunda, quer dizer que aqui em Nova Zelândia seriam 4 horas da manhã do... Domingo não, perdão. Da terça-feira. Estou voltando ao exercício lá, né? 4 horas da manhã numa terça. Vou repetir. Ele disse que são 6 horas da manhã do Havaí. O exercício te deu isso. Nós sabemos que o Havaí está a 22 horas de distância de Nova Zelândia. Mas a Nova Zelândia está a 22 horas adiantadas, porque ela está a leste do Havaí. Se aqui são 6 horas e Nova Zelândia está 22 horas adiantadas, então seriam 4 horas da manhã na terça-feira na Nova Zelândia. E ele vai dizer para você, em Wellington, no domingo, então, cidadão fazendo 10 horas de viagem, chegaria a Wellington às 18 horas? Não. Se são 4 horas da manhã da terça-feira em Nova Zelândia e você viajou 10 horas, lá seria 24 horas da quarta, ou 0 hora de quarta-feira. 24 horas da terça ou 0 hora da quarta-feira. Também está errado. Vamos para o item C? Uma aeronave que parte de Honolulu em um domingo às 6 horas chegará em Wellington na terça-feira às 18. Também não. Também não. Às 18 não. Uma aeronave que parte de Wellington em uma segunda-feira às 6 horas da manhã chegará em Honolulu no domingo às 18 horas. Foi o cálculo que nós fizemos anterior. Tá vendo?
Ele está dizendo que o cidadão, vamos apagar aqui, ele está dizendo que o cidadão saindo às 6 horas da manhã, o cidadão saindo às 6 horas da manhã, aqui de Wellington, saindo às 6 horas da manhã. Quantas horas eram mesmo aqui que nós falamos? Ah, professor, nós fizemos anteriormente. Aqui seriam 8 horas da manhã, aqui 6 horas da manhã de um domingo. Aqui seriam 8 horas da manhã, como nós fizemos no exercício anterior, seriam 8 horas da manhã do sábado. Se o cidadão viajar 10 horas, se são 8 horas da manhã do sábado, e ele vai viajar aqui a mais 10 horas de viagem, opa, aí ele vai chegar para você ali, certo? Em que horário? Tá? Em que horário? Aí você me fala, peraí, se ele está saindo às 6 horas da manhã, não é, domingo não, lá é segunda-feira no exercício, perdão, domingo já no exercício anterior. Se são 6 horas da manhã da segunda-feira, ele já mudou aqui, tá errando um rio não, 6 horas da manhã da segunda, são 8 horas da manhã do domingo. São 8 horas da manhã do domingo. Ele mudou ali no item D. 6 da manhã de segunda são 8 horas da manhã no domingo aqui. Mais 10 horas de viagem, 18 horas do domingo. Pronto, agora sim. Correto. Vamos repetir? Se o cidadão sai de Nova Zelândia às 6 horas da manhã de uma segunda-feira, na hora que ele saiu de Nova Zelândia, como o Havaí está 22 horas atrasados em relação à Nova Zelândia, seriam 8 horas da manhã do domingo. 8 horas da manhã. Mais 10 horas de viagem, 18 horas do domingo. A alternativa correta, letra D. Então, gente, vamos para cá? A alternativa correta é letra D. Finalizando com vocês aí o gabarito. O que é até uma maldade, né? Por quê? Porque vejam que ele coloca você para fazer 4 contas. E a alternativa verdadeira é a última. Você gastou um tempão aqui, a gente até embaraça com tantas informações, gastou um tempão fazendo os 3 itens para a resposta ser a última. Quer dizer, haja tempo para fazer, tem que ser rapidinho aí, você tem aí 3 minutos por questão, eles estão engolindo muito tempo de você na hora de responder a prova. Sendo assim, eu vou encerrar a nossa participação de hoje, né, com essas questões que nós trabalhamos com vocês. As outras questões, o nosso colega grande Brenner já finalizou com vocês em outro momento, agradecendo mais uma vez a presença de todos e saudações geográficas. Tchau, tchau!